Olá, amigos, eu sou o pastor Arildo Gomes. Eu quero trazer aqui um breve ensinamento da palavra de Deus, né? Eu basicamente gosto de ensinar o Evangelho, mas dentro da Bíblia. Não é aquilo que eu leio aqui e penso um monte de coisas e saio falando por aí, como a gente está vendo hoje. Mas eu quero falar daquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque tem coisas que a gente, como servos do Senhor, a gente tem que falar. A gente não pode ser omisso, sabe, em guardar isso. A Bíblia nos chamou para ser testemunha. E a testemunha, muitas vezes, não é só de testemunha do Evangelho, é testemunha contra os falsos pregadores, falsos profetas, falsos pastores, aqueles que estão aí apenas enganando o povo e escandalizando o caminho da verdade. Eu quero ler aqui uma passagem que está em Lucas 10, versículo 17, que diz assim, ó: e voltaram os 70 com alegria, né? Os 70 discípulos que o Senhor tinha enviado, eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitam. Eles ficaram felizes porque eles iam pregar e tinham autoridade, né? Através do nome de Jesus eles expulsavam os demônios, curavam os enfermos. E Jesus disse-lhe: eu vi Satanás cair do céu como um raio, né? Mas aí Jesus faz uma outra, no versículo 19, dá uma resposta a eles dizendo assim: eis que vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Na verdade, o que dá esse poder é o nome de Jesus. Jesus disse: eu vos dou poder para expulsar os demônios, para fazer curas e milagres e tal. Só que, olha o que Jesus disse no versículo 20: mas alegrai-vos, porque não alegrai-vos porque os espíritos vos sujeitam, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então aqui eu quero começar a entrar na linha de raciocínio que eu tenho pensado. Hoje a igreja ela está focada plenamente numa situação: milagre, cura, prosperidade, sabe? E é como se isso fosse, digamos, o ponto-chave do Evangelho. Na verdade, essas coisas, eu não sou contra cura, não sou contra milagre, não sou contra expulsar demônio. Eu expulso demônio. Só que isso não pode ser meu foco original. E hoje, você vai nas igrejas, principalmente a linhagem, né, pentecostal e neopentecostal, só se fala disso. Se você for no domingo é isso, na segunda é isso, na terça-feira é isso. E eles estão deixando de ensinar as verdades, as doutrinas e a palavra de Cristo. Porque isso dá o quê? Dá resultado, isso dá lucro, é como se você estivesse vendendo um produto, né? Então os homens, eles sabem que isso dá retorno financeiro para a igreja, então as igrejas estão pautadas em cima disso. É o ministério chamado da cura. Mas entenda uma coisa, isso não garante salvação, isso não garante. E muitos que pregavam a palavra, ensinavam, hoje eles adaptaram os seus chamados ministérios somente nessas bases bíblicas. Porque se eu expulso o demônio, você acha que por causa disso eu vou ser salvo? Vai não. Se eu oro e um paralítico anda, você acha que por causa disso eu vou ser salvo? Mas o que acontece? O povo, quando eles veem alguém expulsando o demônio, alguém curando o enfermo, eles entendem que esse alguém está com toda a verdade. E não está com a verdade. Porque isso é apenas uma autoridade que Jesus disse: em meu nome vocês vão, expulsam o demônio, curam os enfermos. Para quê? Para fazer a entrada, para pregar e ensinar a palavra de Deus. Olha aqui, ó, eu vou ler aqui agora Mateus capítulo 7 e versículo 21. Olha o que está escrito aqui: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entendeu? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, para entrar no céu, não basta você dizer, Senhor, orar, mas tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é só curar enfermo. É curar enfermo? Sim. É expulsar os demônios? Sim. Mas não é só isso. Porque aqui no versículo 22, presta atenção, não é eu que estou falando, isso não é coisa da minha cabeça, é a Bíblia. Muitos me dirão naquele dia, muitos, não é poucos não: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
que ela revela, profetiza. E é esse, está falando de quem? É desses caras. É esses que profetiza e revela. Em teu nome não expulsamos demônio? É esses caras que você vê lá, eles fazendo um show, né? É o show do caça-fantasma, né? Não expulsamos demônio em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas? Você sabe o que é maravilha? Maravilha é coisa que, sabe, é tipo o cara orar e o cidadão lá tem uma perna curta e a perna cresce. Mas o Senhor Jesus está dizendo abertamente que mesmo que as pessoas façam isso tudo, se elas não submeter à vontade de Deus, à palavra de Cristo, elas podem perder a sua salvação e aliás, levar muita gente à perdição. Olha o que diz aqui, ó. E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Você entende? Que isso não garante a minha salvação e a salvação de ninguém? Cura, milagre. Isso é maravilhoso. É uma coisa que atrai povo, mas nós temos que atrair esse povo para ensinar eles as verdades da palavra de Deus. Eu quero ler agora aqui um versículo que está em Hebreus. Hebreus, preste atenção aqui, Hebreus 12, né? Vamos ler a partir do versículo 7. Vamos ler, eu não estou aqui pregando como pregam esses pregadores aí. Eis que vejo o mistério, o xarabacaia. Não. Calma, é aqui, ó, é na Bíblia. 12:7 de Hebreus. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Então hoje nós observamos dentro da igreja que você não pode pregar correção, só pode pregar a benção. E as igrejas fizeram um mapa. Eu geralmente vou nas igrejas pregar, eu gosto às vezes de trabalhar um pouco mais as questões doutrinárias, simplesmente eu fico... Não, esse cara não é de Deus, entendeu? Então é por isso, aí você, pastor aí, sabe, você que é pastor, aí você diz: nossa, que povo rebelde, né? Os líderes ficam reclamando: porque o pastor lá me traiu, foi embora do ministério. É claro, vocês estão alisando cobra, vocês estão alisando serpente. Em vez de vocês pregar a repreensão para que a pessoa se torne um servo de Cristo, vocês tornam eles o quê? Uma serpente. Porque o ser humano por si, ele é egoísta, ele é de uma natureza pecadora. Aí ele vem para a igreja e aí os pastores fazem o quê? Deus vai te dar, querido, Deus vai te fazer, Deus vai te levantar, vai dar a tua empresa, Deus vai te colocar você lá em cima, vai humilhar quem está te humilhando. Em vez de você arrancar o ego, você enche a pessoa de ego. Bem feito para você. Quando o cara te mete o pé na bunda do teu traseiro lá e sai do teu ministério. Por quê? Porque quem é filho de Deus precisa de correção. Não há filho sem correção. Olha o que diz aqui, ó, Hebreus 12:8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então uma pessoa que está na igreja e ela não quer a disciplina, ela não é filho de Deus. Ela não é filho de Deus porque ela foi curada do câncer, da AIDS. Não. Ela é filho de Deus se ela se submetem à disciplina da palavra, principalmente as cartas de Paulo, que é o Evangelho. Olha o que diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir segundo a carne, para nos corrigirem e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaria muito mais o Pai dos Espíritos para que vivemos? Quer dizer, se a pessoa não quer sujeitar a palavra de Deus, a Bíblia, não tem o que fazer, meu amigo. Não adianta você ficar alisando. E é por isso que nós estamos vendo esse efeito de pessoas que eram homens que pregavam e ensinavam a verdade, e hoje eles estão se tornando falsos profetas. Por quê? Porque eles só estão mostrando o lado bom. Aliás, o lado bom não, o lado do marketing. Jesus curou. Jesus expulsou o demônio? Expulsou. Jesus fez maravilha? Fez. Ressuscitou morto? Ressuscitou. Mas Jesus não omitiu o Evangelho. Entendeu? Hoje as igrejas estão omitindo o Evangelho. Porque é o seguinte, vem aqui, é curado, olha, Jesus curou, a pessoa vai ficar feliz, ela vai trazer o dízimo, oferta, e aí o pastorzão vai ficar feliz, mas ela nunca foi um discípulo. É uma pessoa que nunca passou por uma transformação verdadeira. E é por isso que nós estamos vendo o engano, sabe, a crescer no meio do povo de Deus. Inclusive, os chamados falsos profetas.
Por exemplo, eu vou ler aqui a carta de Pedro, 2 Pedro, o capítulo 2. Vamos ler aqui o primeiro. Aqui, ó. Se também houve entre vós falsos profetas, como também haverá falsos doutores. Quer dizer, Pedro está dizendo que houve entre eles lá e vai haver no tempo de vocês aí, em 2020, 2019. Haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Né? Vai ver. E nós estamos vendo isso. O grande problema é que os pastores não querem pregar contra os falsos profetas, não querem bater contra. E muitas das vezes o cidadão ele faz parte de um ministério e ele não submete à Bíblia. Ele submete ao ministério, porque muitas vezes ele tem um salário, ele tem que falar o que o dono do ministério manda. E olha aqui, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por que hoje a sociedade secular, elas não respeitam mais a igreja? Por quê? Por causa dessas dissoluções. Por causa dessas heresias que encobertamente estão tomando o seio da igreja. É a portinha ungida, é a chavinha ungida, é o martelo ungido, a vassoura ungida. O cidadão acredita que se ele passar debaixo de uma porta ou num corredor, a vida dele vai mudar. Cara, não vai. Se tu acredita nisso, tu é um bobo. A tua vida vai mudar se você abrir a porta da tua mente, do teu coração e ler a Bíblia. Você entendeu? Mas não se ensina a Bíblia. Mas por quê? Porque para eles não interessa que você seja uma pessoa conhecedora da verdade. Claro que não. Se você lê história, eu já li história da igreja, no passado, o conselho da igreja romana, eles proibiram dos leigos ler a Bíblia. Era só os cleros. Então, depois, quando veio Lutero, que ele abriu, então, traduziu a Bíblia para o alemão, e aí começou a ver as traduções da Bíblia. Depois foi traduzida para o inglês. Inclusive o cara que traduziu a Bíblia para o inglês, ele foi morto, né? Porque ele estava fazendo uma coisa que era contra os princípios da igreja. E hoje, se você vai numa igreja pregar e você começa a pregar a verdade, esses dias alguém disse para mim assim, mas pastor Arildo, você prega atacando. Eu falei, eu não ataco. Porque o que é ataque? É a mensagem da Bíblia. Porque quando você abre a Bíblia para pregar a verdade, vai atacar os caras. E eles vão se sentir mal. Por quê? Porque eles querem o quê? Eles querem dinheiro. Olha o que diz aqui, ó. E por avareza farão... Isso aqui, ó. 2 Pedro 2, 3. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Eu não vejo nenhum pastor, ninguém pregando sobre isso. Por quê? Porque, sabe, você não quer alarmar ninguém, né? Quer deixar tudo sob controle, né? Controle deles. Mas Deus está no controle também. Olha o que diz aqui, ó. E por avareza farão de vós negócios, com palavra fingida, sobre os quais de largo tempo não será tardio a sentença e a sua perdição não dormitará. Entendeu? Fazer negócio. Olha o que diz aqui, eu vou ser mais breve aqui. Ó, 2 Pedro 2,14. E tendo os olhos cheios de adultério. Esse adultério aqui, na verdade, não é bem um adultério, digamos, adultério carnal, mas é um adultério, de adulterar a palavra. Ele está dando uma configuração de você adulterar a palavra de Deus, é você falsificar a palavra de Deus. Ó, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessa de pecar, engodando. O que é engodo? Engodando, sabe, você atraindo as pessoas com promessas falsas, né? Somente prometendo dinheiro, prosperidade. Olha aqui, ó. Engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza e de maldição. Quer dizer, eles engodam a alma das pessoas. Eles prometem que elas vão ter casa nova, que elas vão conquistar a casa, que elas vão conquistar o carro, que elas vão ser um empresário. Quer dizer, engodo. Cara, se existe uma coisa para você enganar o ser humano, é você agir na avareza, na ganância dele. Os sistemas financeiros são assim, e as igrejas, os falsos profetas que estão dentro das igrejas, se fazem assim. Olha o que diz aqui no 3, aliás, no 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Entendeu? Muitas pessoas estão seguindo essas igrejas, essas pseudas igrejas, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Tem igreja hoje que quando você cita o nome dela, eu convivo aí por aí, na sociedade, quando você fala o nome dessas igrejas, as pessoas
elas têm pavor, porque o troço lá é só dinheiro, ó. Os quais o caminho da verdade será blasfemado. As pessoas vão ter descrença no evangelho por causa desses, cara. E que ninguém fala nada. Porque os pastores, os mestres que tinham que combater esses falsos profetas, eles não combatem. Porque eles também estão entrando por esse mesmo caminho. Ó, e por avareza farão de vós negócio. Farão de vós negócio. Com palavra fingida, sobre os quais de largo tempo não será tardio a sentença e a sua perdição não dormita. Essa gente vai ser julgada por Deus. Esses caras dessas campanhas e campanhas de prosperidade e dia dos não sei do que, daquilo outro, e é tudo envolvendo uma colheita, uma implantação de um envelope para arrecadar um dinheiro, cara. Isso aí é abominável. A igreja precisa de oferta? Precisa de dinheiro? Precisa. Mas nós estamos fazendo a igreja um comércio. Entendeu? Olha o que diz aqui, ó. Porque Deus, ó, 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não poupou os anjos, meu amigo, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou apenas Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, para trazer sobre eles o dilúvio. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e poupando apenas... vou reler aqui. E condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vissem a impiedade, mas livrou apenas o seu justo Ló. Então nós vemos isso acontecendo e ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Por quê? Porque hoje todo o sistema religioso ele está sendo manipulado pelo dinheiro. Então as pessoas não têm coragem, ninguém tem coragem. Porque a proposta hoje é assim: vai para a igreja, faz uma campanha e tu vai ficar rico. Vai para a igreja, entendeu? Passa debaixo da porta, pega o martelinho, a espadinha e você vai ficar rico. Mentira, você quer ficar rico? Quer? Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai se preparar para você alcançar o mercado e usa a tua cabeça. Riqueza não tem nada a ver com questão de fazer campanha. Jesus morreu na cruz por uma única coisa: para resgatar nós do morte, do pecado que nos levava à morte. Isso, só isso. Ah, mas e a prosperidade? Porque muitos pregam que a salvação ela é o ponto simples. Na verdade, se aceita Jesus, você está salvo, agora você tem que buscar prosperidade, buscar isso, buscar aquilo outro. Jesus não falou isso. Jesus fala: não devemos servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é as riquezas. Se eu for fazer aqui um estudo, um preparo, eu vou encontrar vários versículos que a Bíblia, elas, não é que ela nos proíbe, mas ela nos orienta a gente ter cuidado com as riquezas. Porque muitas pessoas que se metem nesse negócio de ganhar dinheiro, de ficar rico, elas acabam se corrompendo e perdem o mais principal, a sua salvação. Porque o que vale não é esse mundo, aqui passa. Aqui é 50, 60, 70 anos e a gente vai embora. Mas a vida eterna, ela nunca se acabará. É por isso que nós temos que prestar atenção. Nós, como igreja, nós temos que prestar atenção no que está sendo pregado. E o grande problema hoje é que quando você vai à igreja, o cara que está lá fazendo a palestra, pregando, profetizando, só ele fala. E ele não pode ser contestado. Se alguém levantar ali e dizer: ei, mas aqui está escrito diferente. Ei, me explica isso daí. Ele vai dizer: é oposição, querem derrubar o pastor. Não pode contestar o sistema. Entendeu? Você tem que ficar bico calado. E tudo que eles falam, e eles dizem: você tem que fazer o que o profeta está mandando, meu amigo. Tem que fazer o que o profeta não, tem que fazer o que a Bíblia pede. É viver em santidade, em temor da palavra. Isso aqui é a regra. A igreja não está acima da palavra de Deus. A igreja tem que sujeitar a palavra. E hoje as igrejas estão colocando os seus ministérios acima do que está escrito aqui. Então o que eu vou dizer para você: se você faz parte desses movimentos, sai fora, porque senão você vai perder a tua salvação. Que Deus te abençoe e até uma próxima.